desenrolar da matéria, que é a divisão do ativo, tá? Nessa aula nós vamos falar de divisão do ativo e depois em outra aula vamos falar de divisão do passivo e do patrimônio líquido. Então vamos começar falando aqui da divisão do ativo. Olha só. O ativo ele vai dividir primeiramente em ativo circulante e não circulante. Vamos falar primeiro do ativo circulante. Só lembrando que ativo é a soma dos bens e direitos de uma entidade, não é isso? Então vamos lá. Ó, primeiro nós temos o ativo circulante. O ativo circulante são os bens em dinheiro, o dinheiro que a empresa tem, por isso que eu coloquei os cifrõezinhos lá, tá? Também chamado de disponibilidades financeiras. É o que a empresa tem em dinheiro e também bens e direitos realizáveis nos próximos 12 meses. Professor, o que é isso, realizável nos próximos 12 meses? Um bem é realizado quando ele é transformado em dinheiro. Então, vai colocar no ativo circulante tudo aquilo que a empresa espera transformar em dinheiro nos próximos 12 meses. Por exemplo, mercadoria que ela tenha para ser vendida, ela espera vender dentro dos próximos 12 meses, ela vai colocar no ativo circulante. Vamos imaginar ali um valor que ela tenha para receber de um cliente daqui 3 meses. Ela espera receber daqui 3 meses e transformar aquilo em dinheiro. Então fica dentro do ativo circulante, tá? Então vai ficar no ativo circulante tudo aquilo que a empresa tem em dinheiro e que ela espera transformar em dinheiro nos próximos 12 meses, ok? Esse é o ativo circulante ou ativo de curto prazo. Aí nós temos o ativo não circulante, que vai se dividir em 4. Primeiro, nós temos o ativo realizável a longo prazo, que são aqueles bens e direitos realizáveis após os próximos 12 meses. Ou seja, são aqueles bens e direitos que a empresa já tem uma data estimada para que eles sejam transformados em dinheiro, mas isso só vai acontecer depois dos 12 meses seguintes. Exemplo, vamos imaginar que a empresa tem uma aplicação financeira que esteja parada lá no banco por 2 anos. Ela fez uma aplicação que ela não vai poder mexer nos próximos 2 anos. Então, assim que ela faz a aplicação, ela joga no ativo não circulante dentro do realizável a longo prazo. Por quê? Porque ela só vai poder resgatar, só vai poder transformar aquela aplicação em dinheiro, de fato, depois dos 12 meses seguintes, tá? Ou então, por exemplo, ela fez uma venda para alguém de um terreno e a pessoa vai pagar daqui 18 meses, por exemplo. Também joga no realizável a longo prazo. Veja que dependendo do valor, parte dele pode estar no circulante e parte no realizável a longo prazo. Exemplo, a empresa vende um terreno e o comprador vai pagar em 36 parcelas. E a primeira parcela no mês seguinte. Ele vai pagar depois mais 35. Então, as 12 próximas parcelas, né, que a empresa espera receber nos próximos 12 meses, ela joga no ativo circulante, lá em cima. E as 24 parcelas que ela vai receber depois dos próximos 12 meses, ela joga no ativo realizável a longo prazo, ok? Mas o ativo realizável a longo prazo, tudo aquilo que a empresa espera transformar em dinheiro após os próximos 12 meses. Aí dentro do ativo não circulante, nós temos também, vão ser os 3 Is, porque os 3 começam com a letra I. Primeiro, o ativo imobilizado, que são aqueles bens corpóreos, tangíveis da entidade e que são usados na sua atividade. Ou seja, são bens que a entidade possui, que têm existência física, porque lembra que eu já falei para você que existem bens corpóreos e incorpóreos, né? Os bens corpóreos, eles existem no mundo real, eles podem ser tocados, os bens incorpóreos não. Então, se for um bem corpóreo, um bem tangível, um bem físico, e que a entidade usa na sua atividade, veja, ela não compra para revender, é importante para exercer a atividade dela. Ela joga no ativo imobilizado. Exemplo, imagine, sei lá, uma loja de sapatos que compre um veículo para fazer entregas ou buscar mercadorias. Esse veículo vai fazer parte do ativo imobilizado, tá? Porque não é estoque dela, né? Porque ela vende sapatos, não vende veículos, tá certo? Mas ela usa na atividade dela. Então vai fazer parte do ativo imobilizado. Ah, professora, eu pensei que ativo imobilizado era aquilo que não se movia. Não, não tem nada a ver, tá? Ele tem esse nome porque ele normalmente vai ficar muito tempo no balanço da empresa, porque ela não compra para revender, então vai ficar um tempo ali enquanto ela puder utilizar. Outro exemplo, nessa mesma loja de sapatos, vamos imaginar que ela tem um prédio onde ela funciona. Esse prédio, esse imóvel, também é ativo imobilizado. Por quê? Porque é um bem físico, um bem corpóreo que é usado na atividade dela. Outro exemplo, os móveis que guarnecem a loja. Também. Não, as estantes ali, os computadores, os vendedores, as cadeiras para os clientes sentarem, também fazem parte do ativo imobilizado.
Porque são bens físicos, que têm existência física, e que são usados na atividade da entidade, que não fazem parte do seu estoque, ok? Aí depois nós temos o ativo intangível, que é parecido com o anterior. É parecido com o imobilizado, só que no ativo intangível coloca-se os bens incorpóreos usados na atividade da entidade. Por exemplo, as marcas e patentes adquiridas pela entidade. Se a empresa adquirir uma patente, né, ela precisa daquela patente para produzir um determinado bem com exclusividade, ela coloca aí no ativo intangível. As marcas também, se a empresa adquirir marcas de alguém, né, ela joga aí também no ativo intangível. Então são bens incorpóreos, eles não existem no mundo real, mas são usados na atividade da entidade. Contratos, por exemplo, para uso, né, de uma determinada marca, como uma empresa de franquia faz, tudo isso faz parte do ativo intangível, um bem incorpóreo, não existe no mundo real, não ocupa espaço físico, mas é usado pela entidade. E por fim, mais um I, que é o ativo investimentos, que aí jogam-se todos os demais ativos que não se classificaram nas categorias anteriores. Por exemplo, imagine que a nossa loja de sapatos compre um imóvel, ela compra um segundo imóvel, mas que não esteja usando esse imóvel na atividade. Então, veja, não é ativo circulante porque ela nem está vendendo o imóvel, ela não espera transformar em dinheiro nos próximos 12 meses. Também não vai ser ativo realizável a longo prazo, porque ela não espera transformar em dinheiro após os próximos 12 meses. Ela nem está vendendo o imóvel. Não é ativo mobilizado, porque ela não está usando na atividade. Não é ativo intangível, porque não é um bem incorpóreo, um bem corpóreo, um bem tangível. Então a gente coloca aí em investimentos, tá? Por quê? Porque se pressupõe, se presume que se a empresa comprou e não está utilizando ele de alguma forma, nem faz parte do estoque de vendas dela, considera-se que ela comprou esperando uma valorização futura, tá? Se presume isso, então coloca-se no chamado ativo investimentos. Então veja aqui, dependendo do bem e dependendo da atividade da empresa, eu vou classificar o bem em uma ou outra categoria. No exemplo que eu dei, o veículo que a loja de sapatos comprou para fazer entrega, a gente classificou no ativo imobilizado, não é isso? Agora vamos imaginar que fosse uma loja de veículos que tivesse comprado aquele caminhão para revender. Aí faria parte do estoque dela, faria parte do ativo circulante, porque comprou aquilo como uma mercadoria para revenda, tá certo? Agora, se comprou um veículo, não é uma loja de veículos e não está usando o veículo na atividade, aí vai para o ativo investimentos, ok? Muito bem, se você precisar, depois você reveja essa classificação, porque ela é importantíssima dentro de contabilidade. Continuando, ó, observações, algumas observações importantes aqui. Primeiro, os estoques são sempre classificados no ativo circulante, tá? Então, o estoque sempre se presume que a empresa vai vender nos próximos 12 meses, coloca-se no ativo circulante, ok? Então, o estoque sempre está dentro do ativo circulante. Agora, se excepcionalmente a empresa tiver um ciclo operacional, o que é isso? Que é o tempo entre a compra da mercadoria e o recebimento das vendas. Maior do que um ano, a classificação no ativo circulante terá por base a duração desse ciclo. Vamos entender isso daí. Aqui é um caso muito raro de empresas que têm um ciclo operacional maior do que um ano. O que é o ciclo operacional? É o tempo médio entre a compra da mercadoria e a venda dela e o recebimento do cliente. Normalmente, as empresas têm um ciclo rápido. Ela compra a mercadoria, logo vende, logo recebe do cliente. Ainda que dê 2, 3 meses para o cliente pagar, normalmente fica dentro, né, de um ano, tá certo? Mas vamos imaginar, por exemplo, um estaleiro. O que é um estaleiro? Uma fábrica de navios, tá certo? Que normalmente ali entra a contratação da construção do navio, a compra da matéria-prima até a entrega do navio, às vezes leva anos, 2, 3 anos, às vezes até mais. Então, nesse caso, o ciclo operacional é maior do que um ano. Aí, excepcionalmente, o ativo circulante vai ter a mesma duração desse ciclo. Se no caso do estaleiro leva em média 3 anos entre a compra da matéria-prima e o recebimento lá do cliente do navio que foi vendido, então nesse caso vou colocar o ativo circulante tudo aquilo que ela espera receber nos próximos 3 anos e não nos próximos 12 meses. Por quê? Excepcionalmente eu vou fazer assim, porque o ciclo operacional ele é maior do que um ano nesse caso, tá? Mas isso é muito raro acontecer. Se a questão não disser nada, você considera exatamente esse conceito que eu trouxe aqui para você, tá? Nos próximos 12 meses aí. Outra observação.
Empréstimos e vendas feitas a coligadas, controladas, sócios, acionistas e diretores e que não decorram das atividades normais da entidade devem ser classificados sempre no ativo não circulante, independentemente aí do prazo, tá? Então, o que acontece? Quando a entidade ela faz um empréstimo a uma pessoa ligada a ela, pode ser uma coligada, uma controlada, um sócio, um diretor, acionista, e não é esse empréstimo não faz parte da atividade normal da empresa, não é um banco, né? Então, esse empréstimo ele sempre deve ser classificado no ativo não circulante, mesmo que o prazo seja menor do que 12 meses para recebimento. Por que isso? Porque como é um empréstimo feito por uma pessoa ligada, sempre existe a possibilidade da pessoa renegociar, né? Vamos imaginar que o sócio pega o empréstimo com a empresa e ele diz, olha, anota aí que eu vou pagar daqui 3 meses, tá? É certo, vou pagar daqui 3 meses, eu devolvo o dinheiro. Só que o cara é sócio. Pode ser que quando chegue lá o prazo, ele fala, ó, ih, rapaz, acabou o dinheiro, o negócio que eu estava fazendo lá acabou não se concretizando, tô sem dinheiro agora, joga um pouco mais para frente. E o cara é sócio, né? Quem vai dizer que não vai conseguir, né? Então, como sempre existe a possibilidade de rolagem dessas dívidas, no caso da empresa um crédito, né, que ela tem para receber, então você coloca no ativo não circulante, lá no realizável a longo prazo. Por quê? Porque é melhor você estar preparado para receber daqui um tempão e receber antes do que o contrário, né? Achar que vai receber dali 3 meses, colocar lá no balanço, dizer para todo mundo que vai receber dali 3 meses e quando chegar na hora, não receber. Então, por precaução, no caso de empréstimos feitos a pessoas ligadas à entidade, ele vai ser sempre colocado no ativo não circulante, lá no ativo realizável a longo prazo, independentemente do prazo do empréstimo, tá? E por fim, se nada for feito for dito quanto ao prazo dos direitos, eles devem ser classificados no ativo circulante. Porque às vezes a questão ela fala lá que a empresa tem um valor para receber e não fala o prazo. Aí você fala, bom, professor, se for inferior a 12 meses, eu jogo no ativo circulante. Superior a 12, eu jogo no realizável a longo prazo, não é isso? Sim. E se a questão não falar o prazo? Aí, nesse caso, você vai considerar que é inferior a 12 meses o prazo para receber. Então, você joga no ativo circulante, tá? Se a questão não disser nada. Se a questão deixar claro que vai receber depois de 12 meses, aí você tem que jogar lá no ativo não circulante, no ativo realizável a longo prazo. Ok? Então, só para resumir, ó, divisão do ativo, nós temos o ativo circulante, onde são registrados tudo aquilo que a empresa tem em dinheiro e também os bens e direitos que ela espera transformar em dinheiro nos próximos 12 meses. Aí nós temos o ativo não circulante, que se divide em 4. Primeiro, o ativo realizável a longo prazo, que são os bens e direitos realizáveis, né, que a empresa espera transformar em dinheiro, só que só após os próximos 12 meses. Aí temos o ativo imobilizado, que são os bens corpóreos usados na entidade. Tem o ativo intangível, que são os bens incorpóreos usados na atividade, desculpe. E temos o ativo investimentos, que é onde a gente coloca os demais bens que não puderem ser classificados nas categorias acima, ok? Mas aqui para frente a gente vai falar várias vezes, vai acabar guardando meio que por osmose, porque a gente vai falar bastante do ativo circulante, não circulante, das diversas categorias aí. Com isso, vamos ficando por aqui então. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!